O meu trabalho ainda não acabou. Eu sigo solitário. Alô, Libits, tudo bem? Aqui é o Fel Campos e hoje estamos com mais um episódio falando sobre o world building dos heróis de League of Legends. E hoje nós iremos falar sobre o Varus. Uma coisa interessante sobre o Varus que a gente vai conversar um pouco sobre hoje é que ele tem alguns materiais um tanto diferentes. Ele possui quadrinhos, possui um vídeo que eu achei lá no site e apenas um conto, apenas uma biografia. Então hoje a gente vai tratar de algumas formas diferentes. Mas como hoje vocês já sabem já o nosso rolezinho. Primeiro eu vou falar um pouquinho sobre as minhas impressões que eu tenho sobre as skins do Varus e depois algumas informações referentes aos contos e dessa vez também a biografia e os quadrinhos e também um ponto específico. Obviamente tem muita coisa mais envolvente, tem muita coisa mais de informação, pelo que eu soube também existe até meio que um Wikipedia especializado de League of Legends, mas eu vou trazer um pouco as informações que são trazidas diretamente do site da Riot, beleza? Então, bora lá falar um pouquinho sobre as percepções das skins do Varus. Então, para começar, a gente tem aqui a skin tradicional dele, pelo que a gente pode ver, né? A arte clássica dele, que a gente pode ver. E uma coisa bem interessante que a Riot gosta de trabalhar bastante é que toda vez que tem um sombrio, ele gosta de trabalhar com o roxo. Parece que o roxo é a paleta de cores dele. Uma coisa interessante também que dá para ver são, né, os olhos brancos, o cabelo branco, uma coisa também muito padrão para entidades muito antigas, tem essa questão. Nós temos os braços, as pernas parecendo ser algo mais pro demoníaco e o braço esquerdo já fazendo uma meio que uma fusão com um arco, não necessariamente dá para dizer se é uma fusão ou não, mas a temática é muito parecida. Temos aqui um núcleo, parecendo ser meio que um núcleo que seria talvez o coração do Varus, né? A galera fala que algumas criaturas etéreas não possuem coração, possuem núcleos e provavelmente tem alguma coisa relacionada aí, talvez, em relação a esse núcleo e a essa e a energia vital do Varus propriamente dita. Tem um colar vermelho que talvez tenha alguma relevância, não sei, ainda não vi, mas me chamam tanto a atenção que o Varus parece ser uma pegada um tanto vampiresca, um tanto demoníaca, então não acharia estranho ter a relação com energia vital, um sangue cristalizado ou alguma coisa do gênero. Me parece ser algum tipo de altar, pelo que dá para ver a imagem, não dá muito para ter muita informação pela composição da imagem propriamente dita, porém é bem assim, como eu posso dizer, tem um potencial bem interessante da gente desenvolver diversos pontos. Eu dei um en passant em algumas coisas para ter uma noçãozinha básica do que poderia ser o Varus. Então, pelo que falaram, é o espírito. Tem um quê de vingança aí no meio. Não sei se é da origem, da raça, corpo, entidade, não sei. Mas parece ter alguma coisa relacionada a isso. Então, de uma maneira geral, eu acho bem interessante essa questão do Varus clássico. Tem esse fator muito forte, mas eu acho que é. Mas eu acho, entanto, interessante a gente trabalhar talvez uma premissa vampiresca, demoníaca, possessão, é algo que me traz bastante força nesse princípio básico dessa imagem clássica. Já nessa imagem muda um pouco a premissa de talvez do arqueiro se mantém. Nós temos aqui uma coisa que me chama muito a atenção, é esse braço esquerdo dele, que tem essa cristalização, esses cristais laranjas, associado também ao arco, então talvez realmente o arco não esteja literalmente fundido com o braço, mas tem alguma relação direta com a energia que emana da entidade Varus, que eu ainda não sei o que é ele, com o arco, talvez tenha uma relação direta entre um ponto e outro. Me parece que, assim, pegando uma maneira geral, os cristais do Varus, pelo menos os que estão no braço, também tem na perna, está nas pedras. As luzes da cidade também são laranjas, talvez tenha alguma relação direta. Novamente, aí uma lua cheia, que ela é o simbolismo clássico do mundo sombrio. Então, talvez a questão vampiresca, demoníaca, possessão, talvez estejamos guiando para
o caminho correto nesse quesito. O núcleo dele parece ter sido deslocado um pouco para o lado, antes estava no peito, do lado do coração, agora está espelhado para o outro lado. Essa mesma cor azul também associada aos olhos, talvez uma refração da luz da lua, talvez tenha essa questão. Mas o que me chama bastante atenção também são as cores dos cristais, né? O laranja que eu tinha comentado, dos cristais, do arco, o braço e também as luzes. Talvez tenha alguma coisa relacionada à energia vital, tanto que as luzes das pessoas, das casas das pessoas, geminem esse cristal nele, e com isso ele espalha essa energia, não dá muito para saber, mas eu chutaria algo como essa relação direta em absorção da energia primária, vital de um, do outro, da cidade, de alguma forma. Então é bem interessante essas propostas de cores, porque traz uma ideia de uma interpretação, obviamente que com o nome da skin, os golpes que ele é capaz de fazer, ou caso você já tenha alguma informação a mais, talvez pela lore, pelo jogo, talvez tenha algumas informações interessantes, porém apenas com a imagem, ainda mais pegando essa arquitetura gótica muito clássica da Europa Sombria, então realmente traz esses reforços cada vez mais, né? A lua, a estrutura gótica, a sombra, os olhos brilhantes, todas essas possessões faz bastante sentido ter essa relação direta. Já agora nessa imagem a gente já pega já uma proposta que segue mais para um serafim, para um arcanjo, na verdade mais para um arcanjo, pelo fato de não ter muitas asas, então seria mais para um arcanjo mesmo. Então o arco divino com as luzes, a cor do olho, a arquitetônica ali no fundo, trazendo essa ideia mais superior, mais angelical, muito mais altas, muitos mais fatores arredondados, a luz do sol associado também às costas e a luz do arco, e também a luz da cidade, então traz muito esse fator, também pelo fato de ser uma cidade sobre uma ponte, ser algo flutuando, como se fosse o paraíso sobrevoando, também o amarelo, o branco, principalmente o amarelo de energia brilhando nos olhos, parece que todas as vezes que tem essa energia dos olhos, não mostra algum certo núcleo, talvez esteja debaixo dessa túnica branca, e você percebe que toda vez que a mão que segura o arco traz uma relação direta, tanto que a gente vê o braço direito do Varus humano, e no caso o braço esquerdo dele um tom metálico, meio que de máquina associado também ao arco. Então talvez sim o arco tenha a origem do braço, né, ou alguma coisa do gênero, porque todas as imagens trazem essa relação direta entre o braço e o arco dele. Já uma coisa interessante dessa imagem, a gente percebe que parece que ele mudou de braço, né? A gente tava sempre mantendo, será que a imagem está espelhada? Foi um Ctrl+C, Ctrl+V do próprio site da Riot, então acredito que não esteja espelhada. Mas a gente percebe também que dessa vez o arco está mais simples, associado a um braço tanto metálico, mas parece ser só mesmo uma luva, porém temos essa flecha diferenciada energética, essa luz se mantém. Ele já tem um princípio mais de ninja, parece vou estar chutando longe, pelo fato de ser associado ao frio, talvez Frey Jorge, né? Porque Frey Jorge tem esse quesito mais bélico também, por ter um forte aí atrás, aí no fundo. Então, a questão de ninja, eu não sei qual é a relação que ele tem com os personagens em formatos de ninja, nem sei dizer se exista uma cidade específica para essa galera. Eu sei que o Varus é de Ionia, acho que é Ionia. Então, talvez tenha uma relação direta, mas de uma forma geral, eu vejo como um princípio de ninja com arqueiro, assassino, e sempre com essa pegada de possessão, né? Pelo fato desses olhos brilhantes, trazendo essa imagem aí do Varus. Nesse caso agora a gente já tem claramente um cupido, não precisa nem muito fugir, porque temos aqui as torres gregas, temos coraçõezinhos, temos o arco em coração, o arco volta para o braço esquerdo, agora com o azeite de Cupido, céu. Então, realmente uma referência diretamente com o Cupido, com a mitologia greco-romana, obviamente,
não foge muito disso. Não sei dizer se tem alguma habilidade do Varus que traga alguma referência direta a isso, talvez na animação dele para essa skin especificamente. E uma coisa que eu acho bem legal é que sempre tem alguma coisa no pescoço que vira um cachecol, uma fita, uma corrente ou alguma coisa do gênero. No caso aqui, pelo fato de ter uma relação direta com Eros, né, com Cupido, eu não vejo uma relação direta do braço, como dá para ver nas outras imagens, mas seja talvez porque uma relação direta com a mitologia, então para não ferir um tanto a própria mitologia, eles decidiram manter só as referências mesmo. Essa aqui é uma daquelas skins que são uma porrada de imagens, né, uma porrada de heróis juntos, então eu apenas peguei a parte que aparece o Varus e dei um zoomzão. Então tem vários outros, essa imagem ela tanto fica na ponta, então ela é tanto quebrada, não dá pra ver muita coisa. O que daria pra ver é que a propósito dos olhos continua, a parte do arco da mão esquerda continua, e no caso aqui parece ser algo relacionado a Drow, né, que são os elfos negros. Então talvez essa relação direta com a própria mitologia dos Drows, de Dungeons Dragons, mais a mitologia do Varus, da raça do Varus, dentro do universo do League of Legends, tem alguma relação direta, talvez após ler a biografia, algumas informações dele, a gente consiga ter uma relação um pouco mais direta. E pegando a imagem como toda, a gente tem mago, a gente tem cavaleiro, tem bárbaro, né? Se você dá uma encolhida para você ver as outras imagens, então talvez seja uma temática meio Dungeons and Dragons, que ele seja o Ranger, pegando ainda mais elfos, que muitas vezes são associados como Rangers, né, o famoso Legolas, como o principal deles da cultura pop. Então eu acredito que seja mais uma relação direta ou uma referência legal que eles fizeram entre o clássico nerd com essa nova proposta do League of Legends associado às Rangers, Arcos, os Drows, que muitas vezes são elfos sombrios. Na verdade, os Drows são elfos sombrios que têm relações com algumas mágicas negras, possessões, como talvez seja o princípio básico por trás do Varus. Aqui nós já temos um Varus galáctico, algo como talvez um destruidor de planetas, porque eu arrisco dizer que o que está aqui embaixo, à direita na imagem, seja uma estrela. Se a gente considerar isso, o Varus ele é gigantesco. A gente vê ali nas costas dele algo que pareça ser uma nebulosa, né? A nebulosa que são os berços das estrelas, então é mais grotesco ainda, né? Talvez esteja numa proporção um tanto estranha, mas se a gente for ver o tiro que o Varus vai dar é do tamanho desse mini planetinha que tá aí na frente. Talvez a Lua, ou esse não seja uma estrela, seja um planeta já nos seus finalmente, e aquela seja a Lua, mas seja como for, é um Varus gigantesco, né? Um Varus galáctico, tanto bizarro. Existem muitas imagens dentro do League of Legends que fazem relação diretas com esse galáctico, só que no caso do Varus parece ser muito mais numa pegada, numa mescla de Galactus, para aqueles que manjam de Marvel, né, o Destruidor do Planetas, mais um Alien de Alien versus Predador, né, tipo aquele bichão tanto que a cabeça e tudo mais. Então eu não sei, me traz uma certa confusão, porque eu não sei o quanto da premissa da história faria sentido ter um Varus assim, porque de todas as skins relacionadas às imagens, as skins relacionadas às biografias, aos contos, você consegue imaginar, como até, por exemplo, o Fiddlestick como um cowboy, faria até sentido pelo fato dele ser um espírito assassino, então não seria estranho ele estar num Velho Oeste, mas um Varus galáctico a esse ponto, ainda mais destruidor assim, não sei. Me incomoda um tanto, apesar da imagem ser muito legal, ser uma premissa muito interessante, mas como a gente tá aqui mais para avaliar a questão da história, do world building, é um tanto complicado, porque me incomoda um pouco nas minhas suspensões das descrenças. Esse aqui a gente tem já um Varus numa pegada bem mais demoníaca mesmo, tanto que a gente vê olhos bem vampirescos, nós temos até a orelha, cor de pele, no fundo parece ser muito ser uma guerra, ainda uma guerra numa pegada
bem, assim, clássica. Então, algo das cruzadas com um pouco pra frente. Então, eu imagino como se fosse um... Meio que, sabe, quando você tá desesperado numa guerra e você convoca os poderes do mal pra invocar e o seu herói assassino, pra quem já assistiu Hellsing, o anime, vai perceber diretamente essa relação direta de despertar uma criatura antiga para lutar ao seu lado. Não é uma premissa muito inovadora, tem muitas histórias que trabalham isso, mas é bem interessante imaginar, né, essas criaturas antigonas há muitos anos adormecidas por serem muito poderosas, serem acordadas hoje em dia para lutar guerras que não são delas. É uma premissa relativamente batida, porém é uma premissa bem legal se você souber trabalhar bem. E essa é uma premissa bem interessante trabalhada aqui. Tanto que tem o Varus aloprando aí nos tiros, fragmentando a galera. Não sei dizer se esses fragmentos seriam talvez o corpo da pessoa fragmentando em sangue cristalizado após receber o tiro. Não sei. Não, nós estamos meio que vendo no ponto de vista da pessoa que acabou de tomar uma flechada. Então seria um tanto complicado. Talvez em algum dos contos traga essa referência. Mas de uma forma geral é isso mesmo que traz uma pegada bem mais vampiresca. Talvez se vocês olharem com um tanto a profundidade, dá para ver talvez um par de caninos avantajados, não sei. Não sei se é a qualidade da minha imagem ou se é só a minha mente querendo acreditar que eu acertei quanto à questão vampiresca. Mas eu acho que vale a possível interpretação. Nesse aqui nós já temos já um Varus bem mais demoníaco, um elemental do fogo, um Varus infernal. Tem aquele clássico mesmo, né? Energia infernal associada às chamas, ao magma, esse magma cristalizado talvez, porque parece que do corpo do Varus parece estar saiu de dentro do magma e tá espirrando e agora vai atirar meio que numa pegada Balrog do Senhor dos Anéis. Então talvez tenha essas relações diretas demoníacas entre um e outro. Um mais por arco e flecha, outro mais para o chicote. Tanto que, se pegar na mitologia japonesa referenciada em Naruto, os Susanos diferentes, cada um tem até um episódio falando sobre a mitologia do Uchiras. Vou deixar aqui o link na descrição para vocês darem uma olhadinha para aqueles que ainda não viram. E fala um pouco sobre os Susanos, tanto que o Susano ele é um deus da mitologia, não vou entrar muito em detalhes, mas os Susanos dentro da mitologia dos Uchiras existem diversos tipos diferentes, com armas diferentes, e esse tem uma pegada bem mais arco e flecha, bem mais pegada Sasuke. Então eu acho bem interessante porque pode sim ter uma relação direta com esses demônios arqueiros, ainda mais pelo fato de ser tá espirrando da lava, do magma aí debaixo na própria imagem. Seguindo aí, nós já temos um Varus mais high-tech. A gente percebe como se fosse um androide, um mercenário, uma pegada bem cyberpunk, tem bastante isso. E também vários filmes sci-fi que tratam desses mercenários meio ciborgues, porque é um tanto engraçado imaginar, tipo, numa cidade, numa época onde temos uma tecnologia cabulosa que você pode criar vida a partir de ser inorgânico, você pode criar ciborgues e associar máquinas e o cara usar do arco e flecha. Eu acho interessante que talvez às vezes a tecnologia cresce num ponto tão exponencial que elas começam a se neutralizar. Armas tão cabulosas, com tiros cabulosos, começam a gerar escudos cabulosos. E o escudo e tiros se neutralizam, porque são coisas muito poderosas. Então a galera volta a lutar com braços, volta a lutar com facas, com espadas, arco e flechas, porque é uma tecnologia tão rústica que a galera focou tanto no mais avançado que às vezes cria essas brechas tecnológicas. Acredito que seja uma pegada bem como essa, tanto que você consegue ver hologramas nos pés, você consegue ver luzes. No caso aqui o núcleo se mantém, o núcleo voltou. Acredito que seja talvez da armadura ou do próprio ciborgue associado a talvez um Homem de Ferro, um Tony Stark da vida. Entrando aqui a gente tem um outro Varus Galactus, outro Varus gigantesco, porém ele parece ser
talvez a contraparte daquele outro Varus demoníaco galáctico associado, né, aquele Varus Galactus com o Alien, e esse seja muito mais uma entidade, tanto que o arco ele tem estrelas, o outro tinha explosão galácticas e tudo mais, então talvez seja tanto que um lado tá atirando para um, o outro tá atirando para o outro lado, um atirando assim, o outro atirando do outro lado, então talvez chegue ao ponto que eles vão se colidir, acho interessante. Talvez na história tenha o Varus seja dividido em duas pessoas, ou até mesmo sejam duas pessoas fundidas, não sei, tanto que essa questão da fusão traz bastante, novamente a questão do braço fundido com o arco. No outro caso parecia muito mais uma explosão de um planeta, aqui nós parece muito mais um quasar, né, que é a questão da energia cabulosa que explode a partir da absorção da energia de um buraco negro, quando ele suga uma estrela e cospe depois um lixo aí energético que tem aí. Então eu acho legal, talvez seja isso, a gente até vê lá no fundo um planeta explodindo, parece até mesmo que foi atingido pelo tiro do outro Varus, que era um tiro mais amarelado. Então eu acho que talvez tenha sim uma relação direta, tanto que esse mais divino, com estrelas e constelações, e o outro mais grotesco, com explosão de planetas e destruição, etc. E aqui, na nossa última, nós temos aí o Varus, novamente energético, porém meio que um velho do Velho Oeste, né? Novamente mudando de braço, agora voltou novamente para o braço direito, e volta a fundir o braço com o arco. Nós estamos vendo um arco energético com o braço também energético, e eu acredito que caso a Riot não trabalhe essa relação do braço com o arco, eu acredito que esteja perdendo uma grande oportunidade, porque a quantidade de foreshadowing que ele está fazendo aqui com essas relações é gigantesca. E se caso não tenha, é um ponto negativo para a Riot, porque quando você coloca e gasta energia mental para desenvolver teorias e não existe relação nenhuma, foi apenas flavor, foi apenas gostinho para deixar o negócio legal e não ter uma explicação depois de tantas que a gente chama de promessa e cumprida, que você promete que vai ter coisa, então você coloca elementos sobre isso. Ah, olha o braço dele, olha o braço dele, olha o braço dele, depois no final o braço não tem porcaria nenhuma. É algo que deprime um tanto os apreciadores. Então espero que quando eu estiver lendo alguma coisa da biografia, do conto, ou que seja dele, tenha alguma coisa explicando essa questão dos braços. Tem esse herói também. Eu vi que também existe a relação do Varus com outros personagens, mas por enquanto nada de interessante apareceu por escrito oficial. Obviamente vai ter, porque senão não faria sentido ele estar associado a diversos outros heróis e imagens, principalmente esse aí que também eu dei um zoom para que a imagem do Varus ficasse maior na tela, tanto que se for ver, ele tá no cantinho com outro herói ali no canto, então eu acredito que tem alguma relação direta. Porém, na questão de skins, essas são as premissas mais bem trabalhadas do Varus. Então vamos lá. Sobre a biografia do Varus, eu acabei de ler, que eu sempre gosto de ler antes de gravar e já leio e gravo diretamente. Tanto o quadrinho quanto o vídeo que fala basicamente formas diferentes de trabalhar essa origem, tá? Porque na origem basicamente nós temos o quê? Nós temos uma criatura relacionada também aos ascendidos, aqueles que querem saber mais sobre os ascendidos vão ver o meu episódio falando sobre o Azir, também vou deixar aqui o link na descrição e também aqui no cardzinho para vocês darem uma olhada para aqueles que ainda não foram. Então ele é um ascendido, o Varus era um ascendido, também tinha poder de Shurima e tudo mais, e ele era um tanto sanguinário, porque ele ficou um tanto raivoso e ele se tornou um Dark, ele já era um Dark, mas ele se tornou um Dark de alguma forma, ele era um Dark de alguma forma, né? Vamos dizer assim, se ele se tornou, se ele era, não ficou muito claro, pelo menos nesse texto. Mas parece sim que ele já era dessa raça. Então, né, na luta que ele teve contra a galera do Vazio e a galera de Acatia, ele começou a ver que tipo, ele estava atacando, aí ele matou um monte de gente, aí ele ficou puto, porque ele jurou proteger a cidade e
vila dele estava sendo destruída e uma galera morreu e ele atirava com ódio. Ah, vocês estão matando! Ah! Mas ele ficou lá no posto dele. E depois que depois que a galera venceu a guerra, ele ficou transtornado e começou a matar geral porque ele queria vingança e unir todos os outros Darkins e tudo mais. Porém, né, o lado humano com outros guerreiros prenderam Varus dentro do seu próprio arco. Então já temos aí uma relação com o arco, então já gostei, já achei interessante, né? Ele tem uma relação direta porque eles prenderam ele dentro do arco e depois o arco tem relação com o braço, porque ele realmente ele sai do arco e tudo mais. Então, prenderam ele dentro do arco e jogaram ele dentro de um templo aprofundado dentro da montanha e alguns cantos rúnicos ritualísticos prenderam ele naquele local, o arco. Então, tipo, ele estava preso dentro do arco que estava preso dentro do templo. E, e ele é desperto quando uma dupla de caçadores estão lutando próximo até que eles vão atacar, eles matam algumas criaturas, só que um deles é alvejado e tá para morrer. Aí o amor da vida dele, né, que é um casal homoafetivo, um deles é atingido, então o outro leva esperando que a energia de Varus conseguisse trazer o cara de volta, mas na verdade os dois se fundem dentro do corpo do Varus, que estava preso dentro daquele arco, e com isso ele consegue trazer, o Varus consegue ter um corpo novo, meio Darkin, meio humano, e o que mantém ele são é a união dos dois rapazes, que eles acreditam que enquanto os dois se amarem profundamente, vão conseguir manter essa vontade vingativa do Varus sob controle. E essa é a história de origem do Varus. Ele era um ascendido que perdeu muitas pessoas que ele gostava na guerra de Acatia com e a galera do vazio e outras criaturas. Aí mesmo ele matando uma galera, ele queria vingança, aí ele ficou louco e com isso ficou e foi rodando até o que a gente tem hoje. E o videozinho e o quadrinho, ele mostra outras formas de visualização dessa mesma história. Então, agora, para trazer de uma forma diferente, eu não posso dar o play no vídeo, eu apenas vou pausar em alguns trechos que são interessantes para que a gente consiga trabalhar e conversar um pouco também sobre os quadrinhos que mostra, porque é bem interessante que agora nós temos uma história, nós temos um vídeo e nós temos quadrinho. São três formas diferentes de contar a mesma história com mecanismos diferentes. Então eu vou trazer para vocês os trechinhos do vídeo e as páginas dos quadrinhos para a gente ir conversando e ver como que a gente pode abordar o world building nesses três diferentes tipos de mídia. Então, pessoal, aqui agora nós vamos começar com os quadrinhos da história do Varus. A gente vai ir passando e aquelas questões que vão pontuando entre os elementos mais específicos, porque a história você já sabe, a gente vai pontuando alguns detalhes para a gente trabalhar o world building, criaturas e tudo mais. E todos aqueles pontos que são importantes dentro da criação, mas na parte de essa outra mídia que é a ilustração. Coisa interessante quando a gente fala sobre criaturas, a gente pegando até essa sequência de criaturas, começando aqui pela essa criaturona aqui e vai seguindo aqui. Acredito que seja um quadrinho do tipo americano, então começa na esquerda para a direita e vai descendo, então que seja, a gente vai seguindo essa proposta. E é bem interessante porque a gente percebe a utilização de cores, a utilização de luz e sombras é interessante. Tanto que tem aqui uma floresta, a gente pega aqui a luz em cima, a criatura, e é bem interessante também pelo fato que se for seguindo, você consegue ter uma ideia de comportamento de criatura também. Tanto que você vê a criatura aqui atacando, vai para cima desse, esse aqui, quando tá para chegar, ela chama atenção e leva uma tirada. Então, claro que isso pode ser meio que o roteiro ajudando, mas caso a gente considere que realmente não seja o roteiro ajudando os personagens nesse protagonismo, a gente pode considerar que talvez pelo fato da criatura ela tá próxima a atacar esse primeiro rapaz, aí o outro grita, ei, aqui, e a criatura para e vira.
Acredito que então não seja um ataque para alimentação, seja mais um ataque para defesa ou territorial, por exemplo, porque quando a gente fala de ataque, né, ataques para alimentação, o seu objetivo é se alimentar. Você não pode perder tempo, você não pode perder energia, você precisa se alimentar. Porém, se a criatura ela faz um ataque, seja ela para defender seu posto, ou território, ou fêmea, ou coisas que não sejam diretamente relacionados a, ao quesito sobrevivência, ele pode se dar o luxo de parar. Tanto que muitas vezes bodes machos, eles batem, 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 aí quando o outro tá virando, o outro vira também. Meio que tipo, se o cara tá desistindo, eu posso virar. Então provavelmente deve ser mais um ataque territorialista ou de proteção, porque não é tão dependente de sobrevivência. Então ele pode ser chamado a atenção. Outro fator é que eu não sei se essa criatura identificaria a fala humana, então fala, ei, aqui, ela entender que ela tá chamando, que o cara tá chamando a ela e ele se virar, talvez seja mais pelo fator sonoro, porque se a gente pode chegar pra um cachorrinho e falar assim, meu Deus, seu cachorrinho escrotão, ele vai vir todo feliz, porque ele vai identificar a sonoridade da sua voz e vai identificar. Então você pode falar assim e gritar cachorro, você é o cachorro mais bonito que existe. Ele vai ficar triste, vai falar, meu Deus, porque tá gritando comigo. Então, ele entende a sonoridade. Então talvez a criatura seja uma criatura de ouvidos sensíveis, ou a questão sonora mais sensível. Então quando o cara gritou, ela dá chamada de atenção, apesar de ter uma porrada de horas, ela deveria ser muito mais sensível visualmente, mas a gente não sabe, do ouvido interno dela talvez seja realmente mais sensível, ou até mesmo estruturas que sejam de ressonância sonora ou ecolocalização, não sabemos, não tem como identificar isso, mas eu ficaria com esse chute de ter essa relação direta sobre a questão do som, ou realmente pode ser um puta protagonismo da história mesmo, pro cara não morrer naquele momento. Aí o cara mesmo vai dar lá, mete uma flechada. E vai, conversa vem, chute aqui, chute ali. Só que o que me incomoda é que o cara tá aqui, né, com um machucado aqui que recebeu. Talvez seja uma relação direta com a flechada, mas a gente vê que a flechada atravessa, então pode ser que realmente está muito próximo o cara do outro, então talvez a flechada tenha varado a criatura e acertado o amado. A gente também vê um quesito de world build, né? Talvez alguns tipos de plantas curativas. Ele vai fazendo essa relação direta. Ele vai lá aqui, pá, corta as costas, cai no estilão Power Ranger da vida e vai pra cima. E começa o negócio. Porém, voltando aqui a questão do world building, nós temos uma planta possivelmente curativa ou minimamente estancadora para alguma coisa. Porém, não é o suficiente para salvar e ficaria elas por elas. Mas se for realmente uma coisa assim, foi tranquilo. Tanto que estamos aqui, tudo bonitinho. Não tem muita coisa muito impressionante que a gente possa estar falando sobre world building. Não tem uma coisa que traga muito reforço. Mas uma coisa que eu acho muito interessante, eu vou até comentar com vocês também quando eu falar sobre os episódios de Arcane que estamos devendo, é a relação de amor. Tanto que nesse caso nós temos um amor homoafetivo entre dois homens, e no caso do Arcane, a Vi com a Caitlyn também é interessante. E o legal é que muitas vezes a gente tem uma certa dificuldade em trabalhar o amor na questão de representatividade, né? Não representatividade das minorias ou maiorias ou etnias, mas sim representar o amor nas mídias de alguma forma. E é bem interessante porque o mais legal é você trabalhar a questão emotiva, emocional com linguagem corporal. Sabe quando você está conversando e a pessoa está muito interessada no que você está falando, ela projeta o corpo para frente. Ela mantém os olhos fixos.
ela faz movimento de sorrisos, a questão da testa se mantém sem as ruguinhas. Então, esse tipo de linguagem corporal é muito legal para mostrar esse tipo de coisa. Tanto que nós temos o quê? Aqui, já mostrando logo aqui no comecinho da imagem, você percebe o rapaz aqui e o outro olhando fixamente. Meio que assim, cara, não importa o que você tá falando, mano, eu te amo, e é coisa maravilhosa. Tanto que existe um estudo que fala sobre os diferentes tipos de aproximação, que se você conversa com uma pessoa muito próxima, você deseja estar próximo de alguma forma, seja no beijo, seja no abraço, seja na aproximação física como um todo. Então você percebe aqui nos toques, distanciamento de corpo, você vê que ele tá olhando para a pessoa virada com o corpo junto. Aí aqui embaixo já tem essa conversa, testa com testa, nariz com nariz, bochecha com bochecha, lábio com lábio. Todas essas aproximações, essas relações diretas de carinho é muito legal, é muito interessante. Então, quando você for trabalhar o seu world building, quiser descrever, não coloque apenas palavras. Ah, eu amo você e disse isso enquanto faz isso, aquele outro. Trabalhe linguagem corporal afetiva. Trabalhe essas relações diretas. O olhar, posicionamento de corpo, o toque. Aquilo que você gosta muito, você quer tocar. Porque falam assim para criança, veja com o olho, não veja com a mão. Porque quando você gosta, você quer tocar, você quer sentir de todas as formas. Você já tá vendo, você já tá ouvindo, você quer sentir na sua pele. Então a criança tem essa vontade de tocar as coisas. Então, o que você gosta muito, você tem vontade de tocar. E quando você quer tocar, o corpo pede. O amor faz com que o corpo peça esse tipo de coisa. Então coloque essas linguagens corporais na história também, porque faz muito sentido e muitas vezes dizem muito mais do que simplesmente algumas palavras que você fala, ai, gostava, amava. Por quê? Porque essas são palavras subjetivas. Você depende muito da pessoa. Porém, quando você trabalha nesse subconsciente da linguagem corporal, aí a conversa já é bem outra. E aqui continua a história, como a gente já sabe, é apenas um detalhamento que vai trazendo e mostra toda uma questão de flashback, as historinhas. Caso você ache interessante, vejam lá no site e leiam todas as histórias, todos os quadrinhos, é algo bem interessante. Nesse caso aqui, ele já quer trazer já algumas relações, tanto que até o rapaz sonha com vários. Eu não sou fã de sonho, não sou muito fã de profecia, não sou muito fã desse tipo de coisa, porque eu acho um tanto preguiçoso, mas muita gente gosta, muita gente usa, então possa usar, pode usar, porém acho um tanto complicado essa questão de sonhos, porque força muito demais, a não ser que faça justificativa, que faça sentido, que no caso aqui, vamos ver no decorrer da historinha. Obviamente não vou ficar lendo, não vou mostrando, apenas vou trazendo alguns pontos importantes para a gente ir fazendo a reflexão. No caso, então, vai acontecendo, vai tendo todas as informações, mostra toda a relação direta entre os dois rapazes que se amam, e talvez até não poderiam, por ter toda uma sociedade, e vai tudo mais até que acontece a guerra, como eu falei para vocês, acontece a luta, e o rapaz é alvejado. Quando sendo alvejado, acontece toda a morte da galera, ele consegue sobreviver e leva o corpo do rapaz para o templo do Varus, esperando que o Varus possa salvar de alguma forma, a energia possa salvar de alguma forma, até que os dois caem. Com os dois caindo, a gente já entra no videozinho que mostra alguns elementos. Obviamente, a questão dos elementos, a questão do vídeo como todo, eu vou dar play, porém por causa dos direitos autorais do YouTube não dá para deixar o voz tocando enquanto eu vou comentando, então eu vou deixando nos momentos que eu achar interessante, eu vou pausar e comentar com vocês os trechos mais legais. Enquanto isso a gente vai mostrando como é feita a evolução cinematográfica dessa transformação, dessa união entre os dois rapazes com o Varus. Né? O problema da pause é que fica todos esses negocinhos que depois vocês podem ver com calma no vídeo, mas já trazendo essa imagem, já mostra bastante coisa bem legal, porque como eu falei para vocês, linguagem corporal faz muito sentido, e é muito legal você fazer isso. Então, já mostra já a relação direta aqui entre os dois,
num toque onde eles meio que se aproximam, querendo um beijo, mas meio que alguma coisa, um seguro, apenas fazendo testa com testa. Ou pode ser também que dentro da cultura deles lá, a questão de testa com testa mostre como se fosse aquele beijinho na testa, ou alguma coisa do gênero. Então, seja uma relação direta de afetividade. Então, mostrar esses sentimentos onde eles caem e essa premissa, esse amor é bem legal. Fica aí mais uma dica de linguagem corporal aí para vocês. Então, trazendo essa ideia de possessão que eu falei para vocês no começo, então realmente o Varus deve trazer essa ideia de possessão, tanto que dá para ver aí que no final das contas ele meio que pega o corpo dos dois rapazes para ter agora novamente um corpo carnal. Então, eu acho isso bem legal, então já traz essa relação direta, sem dizer muita coisa, simplesmente vai lá, pá, faz aquilo que a gente chama de show don't tell. Mostra, não fica explicando, mostra aquilo que você quer fazer. As pessoas são inteligentes, elas vão conseguir pegar as informações. Um ponto interessante que eu acho bem legal desses vídeos, principalmente desses vídeos especificamente, é que tudo que tá acontecendo. Tipo, uma coisa que acontece bastante, principalmente em filmes de fantasia, de aventura, ainda mais nesse tipo de cena, e até mesmo animes, etc., é a questão que a gente chama de espaço mental. O espaço mental consiste em simplesmente a visualização do ponto de vista naquilo. Por exemplo, uma criança, quando ela está brincando de o chão é lava, na cabeça dela é muito claro que aquilo é lava. Tanto que ela salta, pula, se machuca, e quando quebra a imersão, aí beleza. Quando você brinca de faz de conta, é uma imersão muito grande. E realmente acontece na cabeça. Agora, claro que quando a gente fala sobre magia, é muito fácil falar que sim, porque a magia ela é isso, a magia ela é outra, ainda mais se o seu sistema mágico for um sistema mais nebuloso, mais irracional, fica mais fácil de você mostrar coisas que não existem, porque você não explica a magia como ela funciona, então as coisas vão sendo colocadas e você não se importa muito com as informações novas que vão aparecendo. Mas muitas vezes a gente tem aquele efeito de acontece na cabeça da pessoa. Vamos dizer um exemplo clássico. Se você for pegar um rock lutador, tem uma cena de trocação franca e blá, 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 que são quase 2 minutos no filme. Só que dentro do filme se demorou 15 segundos. Por que pra gente são 2 minutos e pra dentro são 15 minutos? Porque aquele é o tempo mental. Aquele é o tempo passado na cabeça do personagem. A percepção é dele. É aquele típico anime de esporte que a pessoa corre na quadra, no campo, naquilo, no que quiser. Mas, mano, cara, ficou 15 minutos do anime correndo. Como assim? Qual que é o tamanho do campo de futebol? Qual é o tamanho da quadra de vôlei, da quadra de tênis, da quadra de basquete? Que o cara ficou correndo pra caramba, sendo que o negócio tipo, é ali do lado. Ou o cara vai dar um soco. Mano, socos são segundos, milésimos de segundos. E não, tem flashback, lembra os cacete A4. Por quê? Porque tudo aquilo é tempo mental. Então eu acredito que considerando que eles entraram num fosso, né, caíram no poço, que tem toda uma energia antiga, tem toda uma relação da ancestralidade, dos ascendidos, a mágica arcana antiga. Tudo isso acredito que seja o quê? Tudo uma conexão e está acontecendo na mente, no espírito deles. Se você pudesse ver, acredito que sejam 2 corpos caídos, que de alguma forma se fundiram, fazendo o Varus sair. Mas aparece tudo, e lembrança, e quebra-cabeça, e a mente, e os caramba 4, que nada mais é do que uma explicação visual do que está acontecendo com a mente, com o corpo, com o espírito de cada um, fazendo a fusão. Então, quebra, fragmenta, unifica e gera. É isso que eles mostram a partir disso. Então, não está realmente acontecendo, explode cabeça. Talvez seja muito mais uma explicação visual do que está acontecendo
no corpo, na mente e no espírito desses três entidades, dos dois rapazes do Varus, para exemplificar e para mostrar o que acontece no final. E essa união e essa unificação que acontece entre todos eles, acontece, tanto que a flechada que o rapaz toma no peito mostra o quê? Mostra essa unificação total entre os dois unificados no mesmo corpo, trazendo Varus de volta. A gente vai pro conto, né? A única historinha que mostra é uma história estupidamente curta. É uma história que o Varus, ele tava, depois de conseguir o seu corpo, ele tava chateadaço pelo fato de que agora que tem um corpo mortal, ele sente fome, sente sede, sente sono, coisas que ele não sentia desde o momento de ascensão e se tornou um deus. Mas agora que ele tem um corpo mortal fundido dos dois rapazes, ele tem que passar por isso. E andando pelo deserto de Shurima, ele encontra um rio, sente uma energia mágica e vai até lá e vê, né, guerreiros e homens que ele julga que devem morrer, e ele mata, e depois ele entra nas ruínas. E a coisa interessante que tem nesse conto, basicamente, é que o fato de agora ele ter três mentes, a dele, a do Valmar e a do Kai, que são o casal que foi usado como corpo para ele, as duas mentes brigam com a mente do... Nossa senhora! Então as duas mentes brigam com a mente do Varus. Então, essa tripla personalidade, vamos dizer assim, mantém a cabeça dele. Então é bem interessante porque você pode colocar algumas cenas, caso você queira colocar esse tipo de possessão, possessões parciais que acontecem nessas dualidades, ou compartilhamento de corpos, ou até mesmo quando a gente percebe alguns heróis, alguns personagens da Marvel, como por exemplo a Vampira, que quando pega um poder fica com um pedaço da personalidade, ou o Legião, que também aparece uma personalidade nova toda vez que ele tem um poder novo. Então, você pode trabalhar algumas questões de psique. Obviamente, a gente colocou aqui como uma bifurcação de personalidade, que na verdade nem é personalidade, realmente são mentes diferentes, mas é interessante você colocar em alguns pequenos detalhes essa forma psiquiátrica que você pode colocar nos seus personagens. Então, colocar essas doenças psiquiátricas, vamos dizer dessa forma, para os personagens é bem interessante. Porque, por exemplo, a gente pega The Good Doctor, ou Big Bang Theory, onde trabalham tanto a questão do autismo de um certo ponto, você pode colocar algumas outras patologias, como parece ela no filme do Stephen Hawking. Então você pode colocar sim algumas doenças e colocando alguns limitantes, alguns pontos você pode fazer, até mesmo na série Arcane, onde Zico tem aquela limitação não neurológica, mas sim de doença, toda hora ele tem que ficar ativando aquele olho bizarro dele de alguma forma. Então, trabalhar essas relações diferentes é interessante. É uma história muito curta, tanto que não dá nem muito para desenvolver uma plot, mas a premissa por trás do personagem e esse conflito que existe na mente, porque o cara, ele mataria todos a rodo, mas o fato de ter o Valmar, de ter o Kai que segura o braço dele, que abaixa um pouco a bomba, que tenta ter uma forma mais lucidez para a mente do Varus, é interessante. Imagina só um personagem que tem esse tipo de coisa e ele é limitado pelas vontades desse segundo e desse terceiro personagem dentro dele. E como que seria o potencial de um personagem quando todas as personalidades querem aquele mesmo objetivo? E se por acaso o Varus ele sente uma empatia para alguma pessoa e os outros dois personagens também, o quão poderoso seria o Varus pela motivação de três personagens na mente dele para a proteção daquele personagem, daquela personagem? Então é bem interessante porque você pode fazer algumas reinterpretações de algumas patologias, de algumas limitações, fazendo com que coisas interessantes aconteçam. E você pode criar situações que sejam referências. Ah, eu quero pegar, por exemplo, a síndrome do pânico. Ah, mas eu não quero mostrar literalmente síndrome do pânico porque eu não sou médico, eu posso estar criando algum certo tipo de gatilho. Então você pode, por exemplo, pegar alguns sintomas de síndrome do pânico e colocar alguns pontos, algumas questões ali
e reinterpretar. Tanto que tem um quadrinho, que agora realmente eu não vou conseguir achar, que fala sobre uma moça que ela decidiu desenhar, personificar, meio que materializar os sintomas da depressão dela em criaturas. Ela era uma desenhista, então ela colocou pra fora o sentimento dela. Sabe quando fala aquele teste de Rorschach, que você pega, tem umas manchas, e você diz o que você vê na mancha? Ela fez mais ou menos o contrário. Ela pegou o que ela sentia e transformou em imagem sólida todos aqueles sentimentos que ela tem, tipo a depressão, o abandono, a dor, a angústia, e ela foi materializando isso. Então você pode materializar de outras formas. Então você pode pegar o Varus, identificá-lo como realmente uma possessão, ou você pode até considerá-lo como uma bipolaridade, no caso, a questão de personalidades múltiplas, pelo fato de ser 3, não ser apenas 2, mas você pode colocar, por exemplo, uma bipolaridade ou um transtorno bipolar, ou até mesmo de dupla personalidade, e criar esses personagens mistos, esses personagens diferenciados, esses personagens diferentes. Por quê? Você simplesmente está pegando algo que existe e está criando dentro do seu universo e criando situações diferentes. E isso que é o mais legal. É uma história fraquinha? É uma plot fraquinha? Com certeza. Mas ela tem um potencial muito legal de você desenvolver um world building muito interessante para o sistema mágico, para o sistema social, para o sistema cultural, questão de preconceitos, questões muitos de transtornos, de traumas. É algo bem legal e vale muito a pena a gente trabalhar em si. Então, pessoal, esse aqui é o Varus, mais um herói do League of Legends para vocês. Vou deixar aqui então para vocês os 3 próximos heróis que nós vamos trabalhar, e nesse mês vai sair a próxima análise do Arcane. Então, caso vocês tenham mais algumas sugestões de heróis, deixe aqui nos comentários quais são os heróis que você gostaria que a gente trabalhasse para eu colocar aqui na listinha para os próximos episódios de League of Legends. Use e abuse das suas criações e deixe seus mundos cada vez mais incríveis. Valeu!